Olá, esse é o canal Entidades e o Paranormal. Nesse vídeo abordaremos o conceito da palavra umbral. O que seria esse lugar para o espiritismo? Qual sua real função? Seria umbral um lugar de tormentos, uma nomenclatura para denominar o inferno? Assista a esse vídeo até o final para obter sua resposta, e é de grande importância que, se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um termo muito utilizado dentro do vocabulário espírita é umbral, termo que não faz parte do vocabulário original da codificação espírita, e com a evolução da própria mediunidade de grandes mulheres e homens no campo da ciência espírita, os espíritos começaram a esclarecer e brindar mais detalhes sobre como seria a vida no além. Seria assim que nos livros do apóstolo do Espiritismo Chico Xavier, espíritos como André Luiz e Emmanuel utilizam esta terminologia para fazer uma imagem mental do que estão tratando de esclarecer. No início, dependendo do nível de conhecimento e das crenças anteriores do estudante de espiritismo, o entendimento pode ser mais difícil. Lembrando também que as passagens sobre esse lugar são trazidos de fontes espíritas, que podem ou não estar incorretas. Assista a este conteúdo de mente aberta. Umbral significado. A palavra umbral é de origem espanhola e é usada para designar a ombreira da porta que separa um cômodo do outro. Ela é sinônimo de entrada, ádito, limiar, porta e ombreira. Embora seja interessante conhecer o conceito, o termo ganhou outro significado na doutrina espírita. A seguir, você vai entender o que é um umbral pelo espiritismo. O que é um umbral segundo o espiritismo? No espiritismo, umbral se refere a um estado ou lugar de transição onde os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na Terra são encaminhados provisoriamente. Essa definição vem do espírito André Luiz na obra Nosso Lar, psicografada pelo médium Chico Xavier. O umbral, portanto, é um local do mundo espiritual onde se encontram os espíritos inferiores após a desencarnação. Porque alguns espíritos passam pelo umbral. O mundo espiritual é composto por diversos lugares que vibram em faixas específicas. Isso quer dizer que existem diferentes destinos e cada um deles abriga os espíritos desencarnados de acordo com o grau de evolução espiritual. O umbral, como vimos, é morada provisória de espíritos que não progrediram durante a passagem pela Terra. Ou seja, vão para o umbral aqueles que cometeram delitos morais enquanto estavam encarnados. A maioria dos espíritos, após desencarnados, passam pelo umbral para refletir sobre suas falhas durante a vida física. O umbral localiza-se em um universo paralelo que ocupa um espaço invisível aos nossos sentidos, que vai do solo terrestre até algumas dezenas de metros de altura na nossa atmosfera. Confira abaixo. O umbral é descrito por quem já esteve lá como sendo um ambiente depressivo, angustiante, de vegetação feia, ambientes sujos, fedorentos, de clima e ar pesado e sufocante. A vegetação varia de acordo com a região do umbral, muitas vezes constituída por pouca variedade de plantas. As árvores são normalmente de baixa estatura, com troncos grossos e retorcidos, de pouca folhagem. É possível encontrar alguns tipos de animais e aves desprovidos de beleza. No umbral se encontram montanhas, vales, rios, grutas, cavernas, penhascos, planícies, regiões de pântano e todas as formas que podem ser encontradas na Terra. Como os espíritos sempre se agrupam por afinidade, igual a todos nós aqui na Terra, ou seja, se unem de acordo com seu nível vibracional, existem inúmeras cidades habitadas por espíritos semelhantes. Algumas cidades se apresentam mais organizadas e limpas do que outras. Todas possuem espíritos líderes, que são chamados de diversos nomes: chefes, governadores, mestres, presidentes, imperadores, reis, etc. São espíritos inteligentes, mas que usam sua inteligência para a prática consciente do mal. São estudiosos de magia, conhecem muito bem a natureza e adoram o poder. Quase sempre odeiam o bem os bons, que podem pôr em risco sua posição de liderança. Ninguém vai para o umbral por castigo, a pessoa vai para o lugar que melhor se adapta à sua vibração espiritual. Quando deseja melhorar, existe quem ajude. Quando não deseja melhorar, fica no lugar em que escolheu. Todos que sofrem no umbral um dia são resgatados por espíritos do bem e levados para tratamento para que melhorem e possam viver em planos de vibrações superiores. Existem muitos que ficam no umbral por livre e espontânea vontade, se aproveitando do poder e dos benefícios que acreditam ter em seus mundos.
Os núcleos não constituem uma cidade organizada como conhecemos, mas se trata de um agrupamento de espíritos semelhantes. Os grupamentos maiores e mais conhecidos são os dos suicidas. Estes núcleos são encontrados nas regiões montanhosas, nos abismos e vales. Por serem espíritos perturbados, são considerados inúteis pelos habitantes do umbral e por isto não são aceitos e nem levados para as cidades em volta. Os bons tentam resgatar aqueles que desejam sair dali por terem se arrependido com sinceridade do que fizeram. Os espíritos ruins fazem suas visitas para se divertirem, para zombarem ou para maltratarem inimigos que lá se encontram em desespero. Não é difícil imaginar um local com centenas de milhares de pessoas que cometeram suicídio, todas ali unidas, sem entender o que está acontecendo, já que não estão mortas como desejariam estar. Existem algumas poucas cidades de drogados de porte grande no umbral. Realizam-se grandes festas e são cidades movimentadas. Existem relatos psicografados sobre uma região de drogados chamada de Vale das Bonecas e cidades como a de Tongo, que é liderada por um rei. Para todo tipo de vício da carne existem cidades e núcleos de viciados. Por exemplo, existem cidades de alcoólatras ou de compulsivos sexuais. Todos os viciados costumam visitar o planeta Terra em bandos para sugarem as energias prazerosas dos vivos que possuem os mesmos vícios. Esses são denominados obsessores ou quiumbas. Os espíritos, por estarem ainda muito atrelados à vida material, por lhe faltarem informação e conhecimento, acabam vivendo suas vidas como se realmente estivessem vivos. As necessidades básicas do corpo acabam se manifestando nestes espíritos. Sofrem por sentirem dores, sono, fome, sede, desejos diversos. No umbral encontramos grupos de pessoas que se consideram justiceiras. Coletam espíritos desorientados em hospitais, cemitérios e no próprio umbral. Pessoas que fizeram muito mal a outras durante a vida ou em outras vidas, e pessoas que fizeram poucos amigos e por isto não tem quem as possa ajudar. Estes espíritos sedentos de vingança e de justiça feita pelas próprias mãos conseguem aprisionar e escravizar as pessoas que capturam. Os postos de socorro se encontram espalhados pelas regiões sombrias do umbral. Este local de ajuda, semelhante a um complexo hospitalar, normalmente é vinculado a uma colônia de nível superior. Nele encontramos espíritos missionários, vindos de regiões mais elevadas que trabalham na ajuda aos espíritos que vivem nas cidades e regiões do umbral e que estão à procura de tratamento ou orientação. Quando o espírito ajudado desperta para a necessidade de melhorar, crescer e evoluir, é levado para uma colônia onde será tratado e passará seu tempo estudando e realizando tarefas úteis para seu próximo. Quando se sentem incomodados e mergulhados em sentimentos como ódio, vingança, revolta, acabam retornando. Quais os tipos de comportamento podem levar ao umbral? É um erro acreditar que só os espíritos de classes muito inferiores vão ao umbral. A exemplo do espírito André Luiz, que era médico e não foi uma pessoa má, e ainda assim ficou longos anos no umbral. Evidentemente, aqueles que cometem atos violentos e ilícitos na vida terrena têm razões mais do que justificáveis para o destino. Mas a verdade é que todo espírito que carrega fardos psíquicos e emocionais também vai para o umbral. Portanto, quem guarda mágoas e culpas e acumula sentimentos ruins e pensamentos negativos fica no umbral até expurgar os fardos. Além dos que causaram infelicidade a alguém, os que possuíam vícios e comportamentos autodestrutivos também fazem uma passagem pelo local. Umbral, um vale dos suicidas. Quando nos referimos a comportamentos autodestrutivos, também incluímos aqueles que são capazes de tirar a própria vida. O suicídio, para o espírito, não é apenas o atentado fatal contra o corpo de maneira consciente. É também uma ação inconsciente que ocorre por uma sucessão de maus hábitos. Para ficar mais fácil de compreender, vamos ao exemplo de André Luiz. Ele foi considerado um suicida por excessos na alimentação, abuso de bebidas alcoólicas e outros hábitos ruins sustentados durante a vida na Terra. Beber excessivamente, comer em demasia, usar drogas e ter descontrole emocional são algumas das formas de suicídio inconsciente. No umbral, existe um lugar específico para quem comete suicídio: o Vale dos Suicidas. Quem acaba com a própria vida, normalmente, faz isso pensando em se livrar de uma dor.
Mas, como a alma é imortal e o espírito permanece vivo, há continuidade no plano espiritual. O sofrimento e a angústia que dominam seus pensamentos não cessam após a morte do corpo físico. No Vale dos Suicidas, os espíritos se agrupam por afinidade, assim como em outras regiões. A experiência no umbral. O umbral não é igual para todos, visto que o destino é o estado de consciência do ser. Por lá, existem núcleos que funcionam como separações. O Vale dos Suicidas, como já falamos anteriormente, é um lugar dedicado àqueles que tiraram a própria vida. Entretanto, embora haja núcleos, de acordo com os espíritos que relatam a passagem pelo local, no geral, o umbral é um lugar frio e cinzento. Os espíritos que ali habitam ficam vagando e sofrendo. A dor que apresentam, muitas vezes, são semelhantes às físicas que sentiam na Terra. No tempo em que ficam pelo umbral, os espíritos permanecem cultivando as mágoas e outros sentimentos ruins que os acompanharam também na vida terrena. Como evitar o umbral? Se o umbral é um lugar para o qual vão os espíritos que não souberam aproveitar a chance de evolução na Terra, fica clara a condição necessária para evitá-lo, não é mesmo? A Terra é um planeta de provas e expiações. Isso significa que reencarnamos aqui para buscar o nosso adiantamento espiritual. Somos colocados o tempo todo diante de desafios que testam a nossa capacidade de seguir os princípios morais. Portanto, devemos encarar a vida na Terra como uma oportunidade de crescimento para o nosso espírito. Além de praticarmos o bem ao próximo, também é essencial cuidar de si mesmo. Evitar hábitos destrutivos ao corpo, exercitar o perdão e a caridade, não guardar mágoas e rancores são algumas formas de buscar a progressão e, com isso, ficar mais distante do umbral. Como sair do umbral? Momentos de revelação e consciência. O umbral é um lugar transitório. Ou seja, não é uma morada definitiva. É possível sair dele e ir para um local com vibração mais alta. Para deixar o umbral, o espírito precisa refletir sobre as razões que o encaminharam até ali. Ter consciência da vida na Terra é o primeiro passo. Além disso, o espírito deve se arrepender verdadeiramente de seus atos e demonstrar interesse e vontade de mudar. Pedir ajuda aos espíritos superiores também é importante. Com todas essas ações, o espírito pode esperar um resgate dos seres de luz. Estes virão levá-lo embora da região de sofrimento para socorro e tratamento. No mundo espiritual, o espírito continua buscando a evolução, além de se preparar para uma nova oportunidade. Ou seja, a reencarnação. Conclusão. Então, agora está mais claro o que é o umbral. Como vimos neste artigo, essa região de sofrimento é uma esfera do mundo espiritual destinada aos espíritos que não alcançaram o adiantamento na vida terrena. Diversas razões impedem a evolução espiritual, e não são apenas deslizes graves. Pequenos atos que não condizem com os ensinamentos de Cristo também atrasam a progressão. Por isso, é importante praticar os valores morais, eliminando qualquer pensamento e sentimento ruim que possa surgir. Assim, ao seguir rumo à evolução, as chances de se manter distante do umbral são maiores. E se, porventura, acordar nesta região, lembre-se de que para deixá-la é preciso se recolher e se redimir pelos erros. Gostou deste conteúdo sobre o umbral? Então, aproveite o espaço ao final do vídeo para escrever o seu comentário, inscrevam-se e compartilhe esse conteúdo.